a próxima apresentação. Eu tenho muito prazer em falar sobre esse tema, em trazer esse tema. Belo Horizonte, o Ivo sabe bem, é conhecido como o São Pedro Valley, né? O polo de startups de tecnologia, né? Foi um termo cunhado aí aproximadamente ali em 2010, 2011. E aqui a gente tem startups como Hotmart, como Rock Content, como a própria Blip, que elas fizeram um caminho super interessante. Elas internacionalizaram. E aí, gente, a gente começa a sair de um país que, historicamente, sempre exportou commodity para começar a exportar tecnologia. E para falar desse tema aqui, como que a gente pode, né, adentrar no mercado global, eu vou trazer para vocês ela que há 8 anos decidiu fundar a GlobalFi, empreendedora, e se dedica a abrir o maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos, para novos empreendedores. Eva Sampaio. Uma salva de palmas, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui, trazendo um pouquinho desse conteúdo de internacionalização de negócios para vocês. É o primeiro ano da GlobalFi como parceira do E-Commerce Brasil. E nada melhor para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse tema do que trazer para vocês um caso real, a história de um cliente nosso, expandindo os negócios aqui do Brasil para os Estados Unidos, que é a CM Compressor. Então, para começar um pouquinho da GlobalFi para vocês, a gente trabalha com o suporte de empresários de fora, levando negócios para os Estados Unidos. E a gente tem, nesses quase 9 anos de mercado, trabalhado com mais de 8 mil empresários de quase 90 países diferentes, provendo todo o suporte operacional para que eles possam cuidar dos seus negócios nos Estados Unidos. Então, a GlobalFi faz toda a parte de formação de empresa, contabilidade, impostos. A gente tem um braço de fintech oferecendo a conta bancária empresarial. A gente tem um braço de logística, que faz toda a armazenagem e distribuição dos produtos dos nossos clientes nos Estados Unidos, para que eles não precisem se preocupar com nada de estrutura operacional e possam tocar os seus negócios lá. E sempre que a gente fala de expansão internacional, né, algo que a gente aprendeu aí nesses quase 9 anos de mercado, o principal ponto observado por quem tá indo para fora é justamente a abertura de um novo canal de vendas, o aumento de faturamento. Para quem, de repente, tem um produto sazonal, né, de repente a indústria de moda, trabalha com biquínis no Brasil, tem um segundo verão lá fora, então você passa a ter 2 invernos e 2 verões todos os anos. Você tem algumas datas que não coincidem. Então, você tem 2 dias dos pais, 2 dias dos namorados, tem um Prime Day lá no meio do ano, tem uma Black Friday já extremamente bem estabelecida. Mas essas são coisas, apesar de serem razões muito válidas e de serem, sim, o principal motivador de uma empresa brasileira buscar a expansão para o mercado americano, eu queria trazer para vocês hoje a perspectiva um pouquinho diferente a respeito de outros ganhos que você tem quando você leva a sua empresa para fora do Brasil. E, para isso, eu vou trazer a história da CM Compressor, que é a operação americana da HDS Refrigeração, a rede HDS. A rede HDS é uma das maiores, se não a maior distribuidora de peças automotivas aqui no Brasil. E eles trabalham com um modelo muito interessante de venda local. Então, são quase 50 lojas espalhadas por todo o país, nas principais capitais, nas principais cidades do interior, fazendo esse atendimento ali, olho no olho, apertando a mão do seu cliente. E quando eles foram para os Estados Unidos, interessantemente, não foi para buscar somente uma expansão no canal de vendas. Foi com o objetivo de fazer a importação, que eles já faziam da China e traziam diretamente para o Brasil, fazendo a distribuição aqui dentro do mercado brasileiro, mas de fazer isso através dos Estados Unidos. Então, levando esse container, né, aproveitando o preço de atacado, o frete mais baixo, levando essa mercadoria para os Estados Unidos e fazendo a distribuição disso, a partir de lá, já particionado para os estados de destino final aqui no Brasil.
Tem um ponto interessante que nos Estados Unidos, todas as empresas, elas já nascem sendo tributadas pelo lucro real. Então, você considera sempre, além do teu custo da mercadoria vendida, todas as despesas que você tem com a operação como deduções. E o imposto vai ser pago sempre sobre o lucro. Então, essa operação fazia bastante sentido, já que a margem nos Estados Unidos seria baixa, e faria sentido a economia que haveria em relação aos impostos de importação aqui no Brasil, e depois o imposto, o ICMS antecipado, a substituição tributária na hora do reenvio disso para outros estados. Isso era lá por 2016, 2017. E aí o que aconteceu? O governo americano implementou uma sobretaxa em todos os produtos importados da China, e com isso acrescentou-se 25% ao custo de todos os produtos. E aquela ideia inicial se tornou inviável. Então, o pessoal da CM pensou, não, vamos aproveitar que a gente já está aqui, vamos manter a nossa estratégia de expansão internacional. E eles foram fazer o que eles sabiam fazer de melhor, que era a venda porta a porta. Esse atendimento olho no olho ali com o cliente. E, mais uma vez, eles descobriram que o que funcionou no Brasil não funcionava nos Estados Unidos. Que lá já existia uma capilarização muito grande de distribuição de peças automotivas, mas que tinha, sim, uma oportunidade para eles no mercado online, que era algo que não era explorado aqui no Brasil ainda pela empresa. Eles não faziam comércio de peças automotivas online, e até pelos números que o Luiz trouxe para a gente aqui, a representatividade do automotivo no e-commerce no Brasil ainda é muito baixa, salvo engano é 0,3%. Né? Ainda é um mercado bem incipiente, mas já muito maduro lá fora. E então, a CM Compressor levou seus produtos para o mercado online. Começou pela Amazon, né, que é o grande chamariz do mercado americano, onde não foi um sucesso estrondoso no início, mas dentro do eBay, eles encontraram, sim, o crescimento que eles estavam buscando no mercado online. Eles encontraram essa oportunidade da venda direta ao consumidor, então, sem aquela necessidade da loja física, né, para fazer a distribuição, e conseguiram encontrar esse mercado todo de clientes finais buscando as peças automotivas para fazer a instalação no seu carro, ou mesmo de instaladores comprando online para fazer a instalação no carro dos seus clientes. E se a gente mover aí para o dia de hoje, a CM Compressor é a maior loja do grupo todo, com 4 vezes o faturamento de uma loja média. E hoje, apesar do e-commerce no Brasil já faturar mais do que uma loja física, o e-commerce nos Estados Unidos ainda representa um faturamento 3 vezes maior do que o e-commerce deles aqui no Brasil. Então, o resultado realmente é incrível e é o que eles tinham ido buscar lá em primeiro lugar. E agora o que eu queria compartilhar com vocês são os outros benefícios que eles descobriram ao longo desse caminho. A gente não está descartando aqui a questão do faturamento, da receita, que é o ponto principal, mas o que mais eles descobriram nessa jornada. Então, uma coisa muito interessante que eles utilizaram lá foi o teste de mercado através do dropshipping. Nessa expansão, nesse aumento das vendas, eles observaram que tinha oportunidade para crescer mais, para vender mais, mas fazer um investimento direto na importação desses produtos, manter isso armazenado para fazer teste de mercado não fazia sentido. Então, eles fizeram uma parceria com quem deveria ser o concorrente, que era um dos maiores players nessa área no mercado americano, conseguiram um preço diferenciado e começaram a trabalhar com o dropshipping local. Aqui no Brasil, a questão do dropshipping ela ainda é complicada fiscalmente, mas nos Estados Unidos ela funciona perfeitamente. Porque lá a tua mercadoria não viaja com documento fiscal. Então, quando você faz um pedido online, você recebe a cópia desse pedido. Esse é o teu documento fiscal. E a mercadoria chega na sua casa enviada de qualquer outro lugar, sem nenhum documento fiscal que acompanhe. Então, é muito tranquilo de fazer essa operação de dropshipping, é muito tranquilo de contabilizar o teu custo da mercadoria vendida e a tua receita da venda, sem que uma coisa esteja necessariamente conectada com a outra e sem que essa mercadoria tenha passado pelo seu estoque. E, com isso, eles puderam testar os produtos que tinham um maior alcance, que tinham uma maior receita, para que eles fizessem a importação direta. E, ao mesmo tempo, eles mantiveram um catálogo e mantêm até hoje um catálogo super diverso de produtos que tem uma venda menor e, eventualmente, uma margem mais baixa, que eles continuam atendendo através do dropshipping. Porque eles não deixam de atender o cliente deles, eles têm todos os itens que eles precisam para ofertar para o público final,
sem fazer o investimento inicial, né, antecipado, de manter esse produto em estoque. Um outro ponto que foi interessante foi que, quando eles começaram a trabalhar, especialmente com o público da Amazon e do eBay lá nos Estados Unidos, eles perceberam que o americano é mimado. Ele está acostumado que ele pode comprar qualquer produto e devolver qualquer produto e receber o dinheiro de volta sem nenhuma pergunta. Então, quando você vende uma peça, por exemplo, para um Corolla, é a peça certa. O cliente queria a peça do Corolla. Chegou a peça certa. Ela estava em perfeito estado. E o cliente resolve devolver e pedir o dinheiro de volta. Você pensa, mas, cara, eu não fiz nada errado. Por que eu tenho que devolver o dinheiro dele? Porque é assim que o mercado funciona. E aí, com o tempo, eles foram se acostumando com essa forma de trabalho do mercado americano e trazendo isso para o e-commerce brasileiro também. E eles foram descobrindo que justamente essa facilidade na troca, essa tranquilidade de que, se tiver qualquer coisa errada, o consumidor vai receber o dinheiro de volta, quebrava aquela última objeção no momento da compra. E considera o seguinte, um compressor nos Estados Unidos, um compressor de ar-condicionado automotivo, ele vai ser ali 10, 20% de um salário mínimo. Aqui no Brasil, ele é um salário e meio. É uma compra de valor agregado muito maior. É uma decisão muito mais difícil que esse consumidor precisa tomar. Então, quanto mais segurança ele tiver no momento daquela compra, mais certeza de que ele está coberto, melhor. E aí eles foi implantando esse tipo de atendimento aqui no Brasil, que eles também começaram a colher resultados no e-commerce brasileiro. E o mesmo aconteceu com a questão do uso do Amazon FBA nos Estados Unidos. Quando chegou o Mercado Livre Full aqui, eles já tinham todo o conhecimento, toda a experiência, uma ideia do que pode ser enviado, o que não pode ser enviado, o que vale a pena ser comercializado dessa forma e o que não, justamente pelas experiências que eles já tinham tido lá fora. Então, esse contato com o mercado americano, essa operação no mercado americano, ela não trouxe somente resultado financeiro nos Estados Unidos, mas ela impactou muito a forma de ver os negócios aqui no Brasil. A gente acabou de ver ali que o frete, por exemplo, né, do sul do Brasil para o norte do Brasil, aqui são quase 30 dias para fazer uma entrega. Nos Estados Unidos, quando você envia uma mercadoria da Flórida, ali, né, que é a costa leste, para a costa oeste, o máximo são 7 dias. São entre 4 e 7 dias para fazer a entrega. E aí, quando você vai se acostumando com uma forma de operação do e-commerce muito mais rápida, já muito mais amadurecida, você começa a questionar a sua operação local e ver onde mais você consegue melhorar. O que mais daquilo você consegue trazer aqui para o Brasil? Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês é que a expansão internacional ela não amplia somente o seu território de atuação, mas ela amplia principalmente a sua perspectiva. E tudo que você aprende lá fora impacta o seu negócio de uma maneira geral, e não somente o resultado que você vai ter lá fora. E eu espero que essa história tenha inspirado um pouquinho cada um de vocês a, de repente, desbravar novos mares. E eu agradeço ao Luiz Henrique, da CM Compressor, que está aqui conosco e que nos permitiu compartilhar a história deles com os erros e os aprendizados de maneira tão transparente. Obrigada, pessoal. Uau, muito obrigado, Eva. Eu tenho uma perguntinha aqui. Primeiro, Vivi, parabéns por ter trazido esse tema aqui, porque em 15 anos eu nunca vi esse tema no palco né? do E-Commerce Brasil, e eu acho que é um tema muito necessário. A gente teve recentemente, né, a Arezzo, né, a Arezzo, inclusive, nasceu em Belo Horizonte, e ela fez um processo de internacionalização muito forte, tem uma operação grande lá fora nos Estados Unidos, a própria Havaianas, que são no mercado de moda. Você que está nesse contexto, qual vertical que você acha que tem mais oportunidade de fazer essa virada, né, de absorver esse grande mercado norte-americano? Moda, autopeças, café? Olha, a gente tem clientes de segmentos super variados, e muitas vezes nós nos surpreendemos com os produtos que são levados lá para fora. Então, a moda, sem dúvida alguma, né? A moda praia brasileira ela é muito bem aceita, ela é buscada lá fora. Os clientes da indústria moveleira do Rio Grande do Sul têm uma aceitação muito grande. Eu tenho clientes que vão muito bem lá, trabalhando com a indústria moveleira. E aí, eu tenho toda sorte de produtos. Eu tenho desde
bijuterias, a alimentação. A gente trabalha com o pessoal da Desinchar. A gente tem o pessoal da B.O.B. trabalhando conosco lá também. Então, essa área de produtos sustentáveis, ecologicamente corretos, veganos, tem um mercado muito interessante. O e-commerce americano ele é muito maduro. Você veja que o mercado de peças automotivas lá hoje já é muito comum. Então, eu acredito que, bem adaptado para o mercado local, todo mundo tem chance de crescer lá. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, porque às vezes a gente fez a flipagem lá na empresa, né? Abri uma empresa lá em Delaware, e às vezes a gente fica achando que é um trem de outro mundo, muito caro. Dá um pouquinho assim, um overview de preço, para manter uma empresa aberta lá nos Estados Unidos, ali, uma faixazinha, até para mostrar que é um negócio real, né? Não é um negócio... Exatamente. Bom, pessoal, a gente trabalha focado no mercado digital, né? Então, serviços de tecnologia e e-commerce, somente. Então, a gente tem desde planos básicos, que você vai fazer um pagamento de $588 para ter a abertura da sua empresa, até pacotes mais completos, que vão estar na faixa de $5.000 ao ano, incluindo todas as suas declarações fiscais, o teu acompanhamento contábil. Então, quando a gente fala ali que a empresa é tributada pelo lucro real, isso inclui todos os teus reportes financeiros, os relatórios, o acompanhamento do lucro, para que você tenha uma previsão de como está essa expectativa de pagamentos de impostos no final do ano, a maximização das tuas deduções, a orientação ali do que mais que você pode deduzir, do que mais que você pode aproveitar dentro da gestão da empresa. Então, o custo ele depende muito do tipo de suporte que você está buscando, mas ele é, sim, muito possível. Você consegue começar pequeno, com um investimento ali de $600 ou $700, e quando as coisas começarem a caminhar, você vai aumentando. Tem um ponto só bem interessante sobre os Estados Unidos que eu vou trazer aqui, que é o seguinte: o prejuízo que você tem nos teus meses iniciais de negócio, né, aquele investimento inicial todo que você faz, e que não necessariamente resulta em lucro no primeiro momento, ele é todo aproveitado, seja no mesmo ano fiscal ou no ano seguinte, antes de você começar a fazer o pagamento dos seus impostos. Então, isso é algo bem legal, porque até mesmo esse teu investimento para a abertura da empresa, a contratação de serviço, de repente você contrata um pessoal de full commerce que vai te ajudar nessa operação aí, que vai fazer a tua parte de marketplace, de mídias sociais, tudo isso é dedutível. E caso você não tenha lucro, de repente, né, para aproveitar isso já no primeiro momento, você primeiro vai abater esse seu prejuízo do seu lucro, antes de começar a fazer o pagamento dos impostos. Então, eu considero uma forma de pagamento de imposto muito justa, porque você não entrega nada para o governo antes de você começar a ter resultado, mesmo que você tenha faturamento. Legal. Alguma pergunta, pessoal? Rapidinho, levanta o braço aí. Quem já tem alguma operação lá nos Estados Unidos? Beleza. Você vai ficar com a gente o dia inteiro? Sim, estarei aqui hoje e amanhã. Pessoal, procurem a Eva. Quem ficou com vergonha de perguntar, tirem suas dúvidas. É uma baita de uma oportunidade. Vamos ter um case aqui agora à tarde da Coffee Mais. Eu sei que o Thiago já vende também lá fora, tá? Então não vamos deixar passar essa não, né? Tem muito dinheiro na mesa aí. Uma salva de palmas. Muito obrigada.